foi? Por que tu decidiu parar de tomar pílula anticoncepcional? Eu não foi uma iniciativa muito minha, foi uma iniciativa da minha ginecologista na época. Olha só. Eu tava com 28 anos, eu fui lá nela e ela era até um pouco mais velha, não era dessas ginecologistas das mais atualizadas, mas ela virou pra mim e falou assim: olha, eu acho que você tá há muitos anos tomando anticoncepcional, você precisa diminuir o uso de anticoncepcional, não é a alternativa mais natural, você tá com 28 anos, tava mais ou menos 10 anos tomando. O que você acha? Então ela lançou uma ideia na minha mente. Ao mesmo tempo, eu tava naquela fase de. Tava lendo o livro Mulheres que Correm com os Lobos, que eu não sei se você conhece, mas que ele fala dos ciclos femininos, da importância de você estar conectada com essa natureza selvagem. E eu tinha várias amigas passando por esse processo de despertar, e meditação, e yoga, e corta então anticoncepcional, vamos sentir o que é ser mulher, porque até então, quando a gente tá com anticoncepcional no nosso corpo, não é que a gente não é mulher, a gente é sempre mulher, né? Não é pra ter um olhar tão dicotômico, mas a gente não sabe o que é essa fluidez de ser mulher, né? De variações de humor, de emoção, de você aprender a conhecer o seu corpo de verdade, nossos ritmos que às vezes são tão assustadores para muitas mulheres. Para mim foi no início, porque eu tava com 19 anos eu comecei a tomar anticoncepcional, então nem sabia direito, não entendia o meu corpo, né? Então no início, falei, meu Deus, eu não paro de chorar, o que tá acontecendo comigo? E acne, e daí, claro, muitos anos tomando anticoncepcional, eu parei. Primeira coisa é que eu perdi muito peso muito rápido, eu desinchei muito, eu devo ter perdido uns 4 quilos em menos de um mês. Eu lembro disso, eu falei, gente, eu tô emagrecendo, mas eu tô comendo igual, o que tá acontecendo? Aí eu vi o quanto eu fazia retenção de líquido. Sim, Né? Isso é muito interessante, Mai, porque é um tema que eu sempre abordei de alguma forma, dentro de todas as áreas que eu me comunico, seja no consultório individualmente, ou no Instagram, nas redes sociais, enfim. Eu uso uma mandala lunar já faz um tempo. Quando eu li o livro Mulheres que Correm com os Lobos, foi algo que mexeu muito com o meu subconsciente, tive vários sonhos, tive que digerir aquele livro num ritmo mais lento, assim, eu parava o livro, voltava, foi intenso. Quem quiser, fica a sugestão aqui da gente, né, para ler esse livro. E quando eu me conectei com isso, já faz uns 5 anos, eu também tive essa vontade de entender o que mais é ser mulher, além, né, da gente sempre achar que é um desconforto, que é uma cólica, que é um pré-menstrual, é ruim e tal. E eu comecei a fazer as pazes com isso e falar muito disso. E hoje eu vejo o quanto isso é importante para a saúde. E acredito que eu parei, acho que com uns 25 anos também, de tomar o anticoncepcional. E mudou drasticamente a minha libido, o meu metabolismo em relação à retenção de líquido, a mesma coisa. E a acne, eu tive o mesmo problema. Muita acne, fiquei com muita mancha no rosto, assim, depois. E foi um processo de 1 ano até normalizar a minha pele. E a minha dermatologista, ela falava assim, Ariela, a verdade é que a tua pele, ela está sendo o que ela é. Ah, se é oleosa, se não é. Essa é a verdade sobre você. Antes não era você. Então, eu comecei a ter que me aceitar, né? Claro, aos poucos a gente vai fazendo um tratamento, vai entrando no equilíbrio. Mas para algumas mulheres tem esse desafio aí da acne. Assim como a nossa pele, as nossas emoções também estão ali por algum motivo, né? Então, fugir dessa variação que leva a alguns dias onde a gente fica mais introspectiva, mais reflexiva, às vezes um pouco mais sensível, né? É negar um pouco da nossa realidade, do que a gente é de verdade, o que a gente traz ali dentro, que pode ser olhado, pode ser trabalhado, pode ser acolhido, né? Muito. E aí, por causa desse processo, então, de acne, cólica, eu comecei a procurar estratégias nutricionais que pudessem me ajudar. Então, foi onde eu acho que eu tive bastante evolução, assim. Eu nunca fui num nutricionista, tá? Eu sou daquelas malucas que fica pesquisando aleatoriamente. Mas, ao mesmo tempo, eu sou da área da pesquisa, então eu busco fontes confiáveis, né? Então, eu já procurei artigos ou nutricionistas que eu, de alguma forma, confiava, que falavam, produziam conteúdo, né? Então, eu comecei a ver que há estratégias anti-inflamatórias, redução do consumo de carne, redução de consumo de lácteos, redução de açúcar, farinhas, né? Então, eu fui muito nessa linha e eu demorei mais que 1 ano para conseguir ajustar a minha pele. Demorou bastante. Eu tinha acnes muito doloridas na bochecha, eu lembro. Eu me sentia horrorosa. Tinha dias que eu ficava triste, né? Mas eu
não voltou. Eu tive que ser firme, porque dá vontade, às vezes tu olha assim, ai, que saudade daquela. Eu já tive algumas pacientes que me falaram assim, Ari, eu voltei, porque minha pele tava ficando muito ruim, não consegui manter firme de ficar sem o anticoncepcional. Mas é uma barreira que você tem que atravessar, é inevitável. Para algumas mulheres não tem essa incidência de acne, assim, mas pode acontecer de ter um pouquinho mais de cólica no início, até o endométrio se acostumar com a ausência, né, dos hormônios e tal. Mas eu creio que é sempre positivo quando você volta para o teu estado natural de ser, né, Mai? Sim, eu sou muito grata a mim mesma por não ter desistido. Sim. E por ter buscado outras estratégias, outras linhas, em vez de, vou voltar para o anticoncepcional, ou vou tomar um Rocutan, ou vou... Não, eu fui assim, não, eu sempre acreditei que a alimentação era a chave para tudo. Eu sempre tive isso como uma intuição mesmo dentro de mim, porque eu sempre gostei, sempre olhei para isso, então eu falei, não, eu vou seguir esse caminho e alguma hora vai dar certo, né? Sim, isso é muito interessante, né? Porque, assim, sem julgamentos, né? A gente tá aqui totalmente aberto sempre. A cada episódio eu digo, a gente tá sempre aberto aqui a julgamentos. A ser julgada, criticada, a haters, a pessoas virem comentar. Mas é só assim que a gente aprende. Pessoas divergem, enfim, isso é positivo, sempre positivo, desde que seja respeitoso. Mas eu costumo não julgar a pessoa que quer usar o Roacutan, quer usar o medicamento, quer usar a pílula. É uma escolha individual e eu respeito muito as liberdades individuais. Mas tem um ponto que é de você se sentir, perceber a tua psique, as mudanças na tua psique. Os homens, eles oscilam menos. As mulheres têm essa oscilação mensal. Então, se elas conseguirem observar isso, é um grande poder que a mulher pode usar a seu favor, né? Eu tenho uma reunião de negócios, eu preciso tomar decisões. Decida isso quando você estiver numa fase mais ativa, né? Então, quando você estiver mais disposta, ovulando, que você tá com a criatividade a mil. Você tá numa fase pré-menstrual, mais introspectiva. Não toma decisão nenhuma, fica de boa, né? Eu sempre digo, fase pré-menstrual, não tem DR, não faz reunião, não agenda reunião de negócio, não toma decisão nenhuma, não investe em nada, guarda o dinheiro, fica quieta. Mas reflete sobre a tua vida. Exato. Fica na tua, na autoobservação. Quando chegar naquela fase mais ativa, criativa, daí vai com tudo, toma as decisões, porque é quando a gente tá com mais energia, né? O universo feminino é muito oscilante e ele fala muito sobre o momento atual, assim. Às vezes a mulher tá muito sobrecarregada naquele mês. Então, de trabalho e tal, pode ser que tenha uma enxaqueca, pode ser que tenha cólica, pode, mas, tá relacionado com tudo que tá acontecendo no mês, né? Se a gente conseguir interpretar isso, fica mais fácil da gente conviver com as nossas oscilações, os nossos ciclos, e entender que isso não é uma doença, isso não é um mal, isso é só a inteligência do corpo. E até ressignificar a nossa relação com a dor e com o desconforto, né? Então, se eu não necessariamente sentir uma dor, precisa ser um sofrimento. É como você lida com isso, é como você aprende a entender o seu corpo, dá o conforto que ele pede, como você falou. Você pode... Claro, nem sempre a gente tem o luxo de falar, eu não vou marcar essa reunião nessa semana porque eu não vou performar tão bem. Mas eu já fiz isso, tá? De ter essa possibilidade de, sei lá, fazer alguma coisa que eu lembro que, minha mente precisa estar muito clara, muito... Cara, mas essa semana eu vou estar ali depois da ovulação e antes de menstruar, eu sei que eu fico confusa, não consigo pensar direito. Então, eu vou tentar postergar um pouquinho. Sim. Então, claro, e isso é interessante de você entender o seu corpo e entender o seu ciclo e falar, nossa, preciso escrever uma coisa. Eu consigo escrever muito bem quando eu tô na fase pré-menstrual. Porque eu não fico querendo saracutear, sabe? Com muita energia. Coloca as ideias. Eu consigo sentar e focar numa coisa, e fica calma. Quando eu tô no período fértil, eu quero ficar interagindo socialmente, eu quero falar, eu quero sair. Então, assim, quando você domina o seu corpo, entende o seu ciclo, você extrai o seu potencial ao máximo. Isso é incrível. E quando a gente tá no anticoncepcional, parece que a gente é mais produtiva porque a gente fica mais linear. Então, várias vezes eu entrava na crise assim, que saudade daquela época que eu não chorava, que eu, tava sempre bem, sempre estável. Então, tinha realmente uma estabilidade maior na minha produtividade, mas eu entendi que os meus auges, as polarizações, elas são muito interessantes, né? Então é sobre acolher e aprender também a
que eu acho que daí traz a sabedoria do yoga, que é uma coisa que você entende, que é o conforto, aprender a respirar no desconforto, né? Então, você tá ali sentindo alguma emoção que não é agradável, não necessariamente ela é ruim, porque as emoções são nossas amigas, elas sinalizam, elas trazem reflexões, e a dor que vem junto às vezes, né? Sim. Então, você aprender que faz parte da vida sentir dor, que a gente pode respirar na dor, que a gente pode se permitir. É muito importante, né, Mai? Porque a gente vê hoje que a maioria das pessoas querem buscar analgesia. Elas querem buscar analgesia e buscam não sentir a vida. De todas as formas, aqui não estamos falando apenas de ciclo menstrual e de mulheres, mas muitas pessoas, elas buscam isso. Então, no menor desconforto já, né, colocam um medicamento, um analgésico. E é muito importante que a gente consiga escutar o que o corpo fala, o que o corpo diz, né, em cada momento. Então, assim, tô sentindo uma dor. Por que a gente, em vez de simplesmente silenciar a dor, não interpreta? É a mesma coisa que acontece com uma gripe. Se alguém tá resfriado, já quer logo tomar um antigripal, pô, deixa passar, deixa o nariz escorrer, deixa rolar, né? E essa fuga do desconforto faz com que a gente não aprenda com o que está sendo gerado. Então, o aprendizado ele só vem quando a gente consegue interpretar e refletir sobre aquilo. E é muito importante. Nossa, muito valioso esse insight, Mai, que você trouxe. Ah, que legal.